Cássio Cardoso, eu dividi aqui a nossa pauta. Primeiro, analisar o jogo, depois as consequências, né, disso. E também analisar posturas pós essa eliminação, repito, vexatória. Segundo, o grande fiasco do Bahia na Fonte Nova sob a gestão de Rogério Ceni, poderiam ser 3, se não fosse o milagre da última rodada do ano passado contra o Atlético Mineiro. Cássio, é o segundo mata-mata, né, em que o Bahia encara um adversário bem distante em termos de nível técnico, e o Bahia se dá mal, né? E eu queria saber de você se é possível traçar paralelos entre a eliminação, a perda do título contra o Vitória. Eu vejo muito claro, né? Foram times que se predispuseram a neutralizar o Bahia, né? E aí a gente precisa analisar a capacidade desse time do Bahia de jogar sob pressão, de jogar contra um time que ataca as suas deficiências e nega espaços para a construção das jogadas pelos talentos ofensivos do Bahia. E quero também saber como é que você qualifica, como é que você mancheteia essa eliminação. Para você, é um vexame ou boa porra a Copa do Nordeste? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Danilo. Eu não poderia deixar de falar isso. Preto Casagrande, boa noite a toda a nossa audiência. Não, para mim é uma vergonha a eliminação. A Copa do Nordeste, ela se apresentou ao Bahia, né? Por mérito do próprio Bahia, pela campanha que fez. Só para entender, vergonha é maior que vexame? Rapaz, também ou são sinônimos? Sinônimos, assim. Eu acho que tem algumas diferenças, mas eu acho que não dá para tratar como algo normal, natural. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Campeonato Baiano, quando a final foi contra o adversário de Série A e você esbarrou. Por mais que o limite técnico, o Bahia tenha muito mais técnica do que o Vitória, por ser um clássico, todas aquelas ingredientes que a gente discutiu, eu não vou classificar de vergonha. Agora, evidentemente, aquela virada foi. A virada do primeiro jogo foi uma vergonha para o Bahia. Mas, nesse caso da Copa do Nordeste, é a eliminação em si. E olha, que tem que ter mérito no CRB mesmo. O CRB só perdeu 4 partidas esse ano até agora. Muito bem trabalhado pelo Daniel Paulista. Agora pegou o PDF do Léo Condé, né? Já desde a partida da fase de grupos da Copa do Nordeste, criou muita dificuldade para o Bahia. O Bahia venceu, mas não foi um bom jogo do Bahia. E justiça será feita, né? Não é só o PDF do Léo Condé. O Daniel Paulista tem esse tipo de proposta. Quando o Bahia eliminou o Náutico, eu lembro de ter colocado no meu pós-jogo lá escrito do Twitter que se o Bahia não repetisse a performance que teve contra o Náutico, contra o CRB, passaria dificuldades, porque o formato do jogo do CRB é muito mais estável do que o do Náutico. O Náutico tentou fazer o mesmo jogo que o CRB, só que o Náutico não conseguia sustentar, estava até inclusive começando um trabalho do Mazola. O CRB não, o trabalho é consolidado, as peças são melhores, é um time de Série B, mas a Copa do Nordeste, o Bahia conseguiu ter o direito de jogar contra Náutico e CRB em casa, passando por esses dois, decidir em casa a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste, para o Bahia, é um título que, em número, ainda não representa a hegemonia do Bahia. Quando você fala em Campeonato Baiano, vai ter 50. O mais próximo, a Vitória chegou ao 30º. Este ano, o Bahia poderia ser o único pentacampeão da Copa do Nordeste reconhecido pela CBF. E o Vitória discute aquela questão do torneio José Américo lá de 76. Mas o reconhecimento da CBF são 4 títulos do Vitória, 4 do Bahia. E o Bahia teria a oportunidade tinha que ter a obrigação, melhor dizendo, de chegar à final. Diante desse cenário que foi colocado pela tabela. Aí você vai pegar um Fortaleza na final dos jogos, evidentemente, eu não vou colocar como obrigação ser campeão. Mas existia uma possibilidade real do Bahia ser campeão. Dito isso, foi uma vergonha para mim. E eu acho que vai cobrar um preço. Eu acho que está rolando uma dormência na torcida do Bahia por conta do bom momento no Campeonato Brasileiro e até a classificação na Copa do Brasil. E isso deu uma, vamos dizer assim, elevou o nível de compreensão com o resultado de ontem, mas o resultado de ontem era fundamental para que o Bahia pudesse começar a galgar etapas nessa relação de um Bahia com mais capacidade de investimento com os resultados. Porque a gente está aqui imaginando o Bahia que vai fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas isso é muito mais difícil do que ser campeão do Nordeste.
E você tinha que conquistar esse título do Nordeste para demarcar um território e dizer assim, ó, o Bahia é o maior campeão do Nordeste em número de títulos. 5. Isso não vai acontecer. E o Bahia deveria ter, no mínimo, chegado à decisão. No mínimo, porque teve esse cenário. Bom, dito isso, para mim foi uma vergonha, o que me chama a atenção? Eu acho que o Bahia, nesse processo de evolução enquanto time, sob o comando do Rogério Ceni, eu não vou abordar aqui umas questões históricas do Sampaio Corrêa, não vou falar disso. Eu vou falar da gestão Rogério Ceni, coisas que estão me chamando a atenção. E quando eu falo gestão Rogério Ceni, é porque ele é o comandante, do mesmo jeito que você falou, Preto. Se você dá créditos a um Bahia que funciona, também ao técnico, e quando o coletivo se destaca mais do que uma peça individual, você direciona para o técnico, esse tipo de reação que o Bahia coletivamente tem, está me chamando a atenção, eu vou direcionar para ele. Pode não ser ele o grande responsável. Qual é a grande questão? É um Bahia que não está ainda preparado, não tem maturidade para ser um time em campo com a obrigação. O Bahia não está ainda pronto para ser gigante como pretende. Porque, veja, os jogos, o Rogério Ceni estreou contra o Coritiba, o Bahia estava com um sentimento de terra arrasada. Empatou com o Vasco, o Paiva foi embora, chegou o Rogério Ceni, não dá para cobrar nada, o Rogério Ceni, pimba, 4-2 no Coritiba. Aí vai pegar o Santos aqui para você dar uma martelada no Santos e deixar o Santos longe do Bahia no campeonato. O Bahia perdeu de virada. Aí você vai pegar alguns jogos daquele campeonato brasileiro, São Paulo em casa, não ganhava de ninguém. Cuiabá. Fora. O Bahia perdeu. Cuiabá, o Bahia perdeu. E o Cruzeiro no Mineirão? Que o Cruzeiro não ganhou de ninguém no ano inteiro no Mineirão. Pegou o Bahia, o Cruzeiro estava destroçado. O Bahia foi e conseguiu tomar 3-0. Aconteceu com o Atlético Paranaense. América Mineiro. Era o jogo que o Bahia chegar e resolver sua vida. Não conseguiu. Se a gente puxar para esse ano, quase entrega a paçoca contra o Caxias. O Vitória não soube exercer esse favoritismo. E no Campeonato Brasileiro, os jogos que a gente ganhou, né? Foram jogos assim, para e para, né? Você pega um Grêmio em casa, você não tem obrigação de ganhar. Sim. Né? Você espera, obviamente, o resultado positivo. Fluminense, mas a responsabilidade não está toda sua. Fluminense é a mesma coisa. Botafogo lá, a mesma coisa, né? Talvez o Bragantino, e foi um time e foi um jogo que foi encrespado pro Bahia. Só lembrando que Grêmio e Fluminense tinham na mesma semana, tiveram jogos pela Libertadores, onde era o foco maior deles. Sim. Isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado. E aí, por outro lado, quando o Bahia goleou o Goiás, a expectativa era lá embaixo. Quando o Bahia deu 5 no Corinthians, a expectativa no Bahia era lá embaixo. A expectativa era da gente perder, o Corinthians se livrar e a gente praticamente encaminhar a vaga na Série B. Quando o Bahia aplicou 4 no Atlético Mineiro, a expectativa era lá embaixo. Ou seja, o Bahia, eu até brinquei que o Bahia gosta de desafiar lógicas nesse campeonato brasileiro, mas a partir do momento que você quer ser grande, que você quer ser um dos melhores, você tem que lidar com uma responsabilidade. Perfeito. E pra mim o Bahia não sabe lidar com responsabilidade. Quando o Bahia pega jogos, ele tem que chegar e dizer assim, eu sou o time de maior investimento e eu vou resolver o jogo, o Bahia não sabe fazer isso. Não conseguiu resolver no Clássico, não conseguiu resolver contra o CRB. Então, e são momentos que afunilam. Lógico que o Bahia pegou jogos em que o Bahia era favorito e resolveu. Mas o Bahia tem tido muito mais habilidade em lidar com a condição de azarão. Como se, né, tô pegando o CRB que não perdeu jogo nenhum, foi deu 1-0. Pegou o Ceará que era invicto na temporada, deu 2-1. Verdade. Mas quando você precisa dizer assim, eu sou o Bahia, favoritismo é meu e eu vou resolver, o Bahia não sabe fazer isso. Não sei o que não consigo, na dinâmica dos jogos, porque também, vamos dizer, não foi um jogo assombroso do Bahia. Não foi. Mas foi melhor. Mas o Bahia tinha que ter conseguido o resultado. Uma coisa é você classificar o jogo, não foi. Nem a disputa de pênaltis, os jogadores do Bahia bateram os pênaltis muito bem, 7 deles. Mas você tinha a obrigação sumária de avançar a final com o contexto que estava e o Bahia não soube lidar com isso. Essa é a minha preocupação. Porque a partir do momento que o Bahia, que pretende avançar no Campeonato Brasileiro, conseguir sucesso nesse objetivo, ele vai deixar de ser um azarão. Hoje o Bahia ainda é um azarão. Claro. Com todo investimento, com tudo que foi feito, ainda é encarado como um azarão. Mas se o Bahia, como o Botafogo, por exemplo, deixar de ser considerado um azarão e passar a ser considerado um favorito à vaga de Libertadores, algo até de disputa de título, ele vai ter que lidar com isso. E eu tenho a impressão que o Bahia não está pronto para lidar com isso. Rapaz, esse seu diagnóstico é preciso, né? E eu estou aqui fazendo uma retrospectiva rápida dos comportamentos para tentar achar um padrão. E não consigo, né? Porque, por exemplo, ontem, o Bahia demorou 32 minutos para chutar o gol. O Bahia não conseguiu entender qual era a estratégia do CRB. E aí eu compartilho essa responsabilidade com o treinador, que está assistindo o jogo e tem que mudar a dinâmica, e com os jogadores também, né? Evidentemente. Agora sim, repare. E aí o tempo vai passando, 15 minutos finais do primeiro tempo, aparece o Bahia, que a gente está acostumado, né? Pressão, criação, bola na trave, né? Chance com o Ratão. Essa bola na trave é mais um lance daqueles que entram para galerinhas dos golaços que o Bahia deixou de fazer nessa temporada, né? Foi maravilhoso.
né? E aí o seguinte, no segundo tempo, o tempo vai passando e o time vai derretendo, né? Porque é aquilo, né? De repente bate na cabeça dos caras. Velho, eu tô me complicando contra o CRB, time CRB, mata-mata, todo mundo esperando. E você vê que o final do jogo do Bahia, salva aquela chance isolada, depois da cobrança de falta de Cauli pra cabeça de Gabriel Xavier, não tem aquela agonia, aquele desespero. Não passa pra gente aquele sentimento. Porra, vamos ganhar esse jogo em qualquer momento. O sentimento do torcedor acompanhando aquilo ali era, meu Deus, a gente vai pros pênaltis, não é possível, né? E o time não conseguiu contagiar a torcida para ativar o clique da mística, né? E aí é o seguinte, aí eu vou comparar dos mata-matas contra o Vitória, né? Mesmo o time saindo na frente com 2-0 naquele jogo de ida, a reta final é aquela coisa, pô, meu Deus, tá tão fácil assim, não tô acreditando, e entrega passou. E aí tem dois outros eventos de jogos que reforçam essa percepção, e 2 jogos que terminaram com um resultado positivo pro Bahia. O clássico da Copa do Nordeste contra o Vitória, o primeiro chute a gol do Bahia acontece com 30. E aí depois vem um chute que vai por cima do gol. E depois vem um cruzamento do Everton Ribeiro pro Jean Lucas empatar. Mas o Bahia não tinha chutado no gol ainda. Não tinha conseguido pegar a atmosfera da Fonte Nova para poder exercer uma pressão. E o jogo do Náutico? A gente está esquecendo o jogo do Náutico. O Bahia não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Nada. Verdade. Contra o Náutico que tinha uma dificuldade absurda. Ali tem uma desculpinha, um atenuante, porque não era o time principal. É, verdade. Mas ainda assim, a diferença é um time muito superior, absurda. E essa superioridade demorou para ficar clara, sabe? Parecia que o Náutico, quando o Náutico começou a cansar no segundo tempo e que o Oscar Estupinha entrou, pesou mais a área, é que realmente os caminhos se abriram para o Bahia. Talvez isso acontecesse se o Bahia fizesse um gol ontem. Mas o fato é, momentos decisivos que afunilam, que o Bahia precisa mostrar a sua capacidade de lidar com responsabilidades, o Bahia não está mostrando, e para mim isso é um ponto preocupante. Perfeito. Senta o dedo no like, ativa notificações.